Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de eletrônica 1. Tá? Então, vamos falar hoje sobre o amplificador, análise CC do amplificador com resistor de emissor e a análise do amplificador com divisor resistivo e resistor de emissor. Tá? São duas outras configurações aí de amplificadores que nós vamos ver. Tá? Então, só para fazer uma rápida revisão do que nós vimos na última aula, nós vimos este amplificador aqui, né, que é o amplificador que a gente chama de polarização fixa, tá? Porque toda a polarização depende apenas desse resistor aqui, ó. Então, a corrente da base vai fluir por aqui e vai fazer com que, quando essa tensão de entrada for zero, né, o objetivo é que essa tensão nesse ponto fique metade da tensão da alimentação, tá? Então, a única coisa que regula essa tensão VC aqui, que é centra, né, que é a tensão de polarização do coletor, a única coisa é esse resistor aqui que é fixo, tá? Então, a gente chama isso de polarização fixa. Para que a gente faz a polarização? A gente polariza ele para que essa tensão nesse ponto aqui fique igual a metade da alimentação, e daí, quando a gente colocar esses capacitores de entrada e saída, nós vamos pegar essa tensão aqui, ó, vamos aplicar ela na base desse transistor, e ela vai ter uma pequena oscilação em cima dos 0,7 volts, né? Porque esse capacitor, ele, nas frequências mais altas, ele vai ter uma impedância muito baixa, tá? A ponto de ser praticamente um curto, tá? Praticamente um curto-circuito nas altas frequências. Logo, eu vou estar aplicando essa tensão em cima dos 0,7 volts, tá? Então, qualquer variaçãozinha de tensão em cima dos 0,7 volts vai produzir uma grande corrente na base do transistor. E essa corrente da base, ela vai ser amplificada pelo beta do transistor aqui e vai aparecer aqui no coletor, tá? E daí, essa corrente vezes esse resistor vai amplificar mais ainda. Então, eu vou ter uma grande variação de tensão na saída, tá? E ela vai ser invertida, né? Porque quando eu aumento a corrente aqui, ó, aumenta essa corrente e essa tensão aqui, ó, ela diminui, né? Porque a tensão do coletor, ela é VCC menos RC vezes a corrente do coletor. Então, quando a corrente do coletor aumenta, a tensão do coletor diminui. Por isso que ela fica invertida, tá? É um amplificador inversor. Okay? Então, esse capacitor da entrada serve para acoplar na entrada e aqui nós teremos uma tensão alternada mais um nível contínuo. Tá? Esse nível contínuo é metade da alimentação. Tá? E daí esse capacitor de saída remove esse nível CC da saída, e daí na saída nós temos tensão alternada pura novamente, tá? Amplificada, com uma amplitude maior do que a entrada. Tá? Então, né, como eu falei, na disciplina de eletrônica 1, nós vamos estudar então a polarização CC. Tá? E na eletrônica 2, nós vamos estudar a análise CA. Ok? Então, na análise CC, os capacitores vão virar circuitos abertos, tá? Vão virar circuitos abertos, então a carga vai ser eliminada e a fonte de entrada vai ser eliminada, tá? Vai ficar somente esse circuito aqui para fazer análise. E nós temos que escolher os componentes de forma que essa tensão aqui, ó, fique na metade da alimentação. Esse é o objetivo dessa disciplina, tá? E em eletrônica 2, daí nós vamos trocar os capacitores por curtos-circuitos, né? Porque para frequências altas a capacitância é grande e a frequência aumenta, e logo a impedância dele é baixa. A gente vai considerar ela bem baixinha e vai virar um curto, tá? E a fonte de alimentação aqui também a gente curto-circuita, e daí existe um modelo um pouquinho diferente do transistor bipolar que nós vamos ver na próxima disciplina, tá? O que nós vamos fazer agora é análise CC, tá? E para fazer análise CC, nós trocamos, no lugar onde está o transistor bipolar, nós trocamos pelo seu modelo equivalente, que é este modelo aqui, tá? Entre base e emissor tem uma tensão de 0,7, e entre coletor e emissor circula uma corrente beta vezes a corrente da base, tá? Que circula aqui, ok? E para o transistor PNP é o análogo, tá? Tanto para o NPN e para o NPN, para o PNP e para o NPN, as tensões e correntes são as mesmas, só muda o sentido delas, tá? E daí nós vimos a análise, então, desse amplificador aqui, que é um amplificador de polarização fixa. Então, a polarização, nós removemos os capacitores, né? Eles viram circuitos abertos. Então, isso aqui é eliminado e isso aqui é eliminado. Fica apenas esse circuito. E troca-se, então, no lugar dos terminais da base, do coletor e do emissor, a gente troca pelo equivalente, tá? Que é esse circuitinho aqui. Tá? Então, é um processo de substituição, né?
Vocês vão encontrar vão pegar o transistor bipolar no circuito e vão trocar por esse modelo aqui. E daí resolve por circuitos, tá? Alguns vão ficar bem simples, como esse aqui, né? Outros vão ficar um pouquinho mais complicados, que nós vamos ver hoje, tá? Então aqui, como os circuitos são separados, ou a corrente da base não circula pelo circuito do coletor. Então fica tudo separado, tá? Então eu aplico primeiro uma malha aqui, ó, na base, e depois uma malha aqui, né, no coletor. E daí, como já tem uma fonte de corrente no coletor, a gente só precisa achar, na verdade, essa tensão aqui, tá? Que tem que ser metade da limitação, tá? Então eu tenho as equações para análise e para projeto, tá? Bem tranquilo, ok? Então, o que eu não comentei da aula passada, que é o final, que seria a conclusão, seria o seguinte: essa configuração polarização fixa, ela tem um problema, tá? Um problema bem grave, tá? Quando eu utilizo ele como amplificador, que nós vamos ver agora. Que problema é esse, tá? Então, isso aqui é o que nós vimos na última aula, né? Nós fizemos a análise, encontramos as equações, tá? Então, o que é o nosso objetivo? É que essa tensão do coletor fique igual a VCC sobre 2, tá? Então, essa é a tensão do coletor, que é essa tensão aqui, ela tem que ser igual a VCC sobre 2, tá? Quando não tiver sinal na entrada. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que aqui, ó, do que depende a tensão do coletor? Depende do VCC, que é fixo. Depende do RC, que é fixo. Só que ela depende da tensão da corrente do coletor. Tá? O que é a corrente do coletor? Só um momentinho que eu tenho que aceitar. Então, o que é a corrente do coletor? A corrente do coletor, pessoal, ela depende do beta e da corrente da base. Tá? A corrente da base, pessoal, ela depende de quem? Do resistor R1, né? Tá aqui, ó, ela. Ela depende do VCC, que é fixo. O VBE, ele pode variar um pouquinho, mas perto do VCC ele varia pouco. Então, a corrente da base aqui não é um problema, tá? O que são os parâmetros que variam nesse sistema aqui, ou que tem influência externa, tá? É o beta, tá? Então, o beta, pessoal, ele tem uma certa dependência da temperatura. Tá? Então, conforme a temperatura aumenta ou diminui, ou quando a corrente do coletor aumenta muito, a tendência é que o beta diminua. Então, esse beta para nós é um problema, tá? E esse beta aparece aqui, ó. A corrente do coletor é beta vezes IB, tá? E o que é IB? IB é essa equação aqui, que nós substituímos aqui, ó. Então, fica assim. E essa corrente do coletor, ela vai aparecer dentro desse cara aqui, ó. Então, substituindo, vai ficar assim, ó, tá? Então, isso aqui, pessoal, é a tensão do coletor, tá? Que nós queremos que seja VCC sobre 2. Então, isso aqui é fixo, fixo, isso aqui varia pouquinho, isso aqui é fixo, isso aqui é fixo. Então, o beta apareceu aqui, ó, tá? O que significa isso? Significa o seguinte: como eu já falei, o beta ele é fortemente afetado pela temperatura. Tá? Então, por exemplo, caso o beta aumente 10%, a tensão de polarização vai diminuir 10%. Tá? Porque ele aparece aqui, ó, direto, ó, e tem um menos na frente. Então, se o beta variar 10% para cima, a tensão vai variar 10% para baixo. Tá? Então, isso aí é um problema. Tá? E porque o beta varia muito. Ele pode variar 100%. Tá? Pode dobrar, triplicar, dependendo da situação. Tá? Então, esse beta aqui está diretamente proporcional ali na tensão. Ok? Então, eu não posso... eu teria que fazer alguma coisa para tentar diminuir a influência do beta. Tá? Será que não tem como a gente pegar e diminuir a influência do beta na tensão de saída? Que é a motivação do próximo amplificador que nós vamos ver agora. Tá? Que é o chamado amplificador com resistor de emissor. Tá? O resistor de emissor, ele é um amplificador com resistor de emissor é um circuito que tem que faz com que a influência do beta seja mitigada, seja diminuída na tensão do coletor. Tá? Ok? Então, como é que é esse circuito? Como o próprio nome diz, né, resistor de emissor, nós vamos colocar um resistor RE maiúsculo aqui, ó, RE grande, no emissor aqui, ó, do transistor bipolar. Tá? Então, é um amplificador com resistor de emissor. Tá? O que vai acontecer quando a gente colocar esse resistor de emissor? Vamos estudar agora. Para a gente fazer a análise, nós temos que fazer aquele processo. Né? Qual que é o processo? Como a gente faz a análise CC, as baixas frequências não passam pelo capacitor. Então, ele vira um circuito aberto, né? Porque a impedância do capacitor é 1 sobre menos J, né? Sobre ômega C.
Então, se a frequência for muito baixa, essa impedância dá infinita, tá? Frequência para CC, impedância infinita. Então, o capacitor não conduz corrente contínua em regime permanente, né, pessoal? No transitório tem corrente, mas no em regime permanente não passa corrente. Então, ele vira um circuito aberto, tá? Um circuito aberto. Então, a gente elimina isso aqui, fica somente esse circuito do meio, tá? Então, a partir disso aqui que a gente faz a nossa análise, tá? E para fazer a análise, nós trocamos, né, um processo de substituição, né? Nós vamos trocar o transistor bipolar pelo seu equivalente CC, que é este circuito aqui. É uma fonte de 0,7 e beta IB, tá? Então temos que resolver este circuito aí, tá? Então agora, pessoal, esse resistor de emissor, tá? Por ele vai passar a corrente da base e do coletor, tá? Então, se porventura, digamos que, por exemplo, vamos fazer um caso aqui, ó. Supondo que o beta aumente, tá? Se o beta aumentar, o que vai acontecer? Se o beta aumentar, vai passar mais corrente no coletor, tá? Então, vai passar mais corrente no resistor RE. Se passar mais corrente no RE, essa tensão do emissor aqui, que é o VE, ela vai subir, tá? E o que é a corrente da base? É a diferença de tensão em cima do resistor. Então, a tensão nesse ponto aqui é VE mais 0,7. E aqui é VCC. Então, se o VE subiu, diminuiu a tensão no R1. Se diminuiu a tensão no R1, vai diminuir a corrente da base. Logo, vai diminuir a corrente do coletor e ele vai se ajustar. Tá? Então, isso aí que acontece. Se o beta aumenta, a corrente diminui, tá? Para manter essa relação mais ou menos constante. Tá? Não é algo que assim, ó, 100% não é o matching, não é completo, né? Não é que vai ser exato essa compensação. Ele ajuda, tá? Mas não é 100%, tá? Vamos ver isso nas equações. Lembrando, corrente do coletor é beta IB, corrente do emissor é a corrente da base que desce mais a corrente do coletor. Elas se juntam aqui no emissor, tá? Então é beta IBQ mais ICQ, tá? Substituindo o ICQ aqui, vai aparecer IB mais beta IB, somos 2 dá beta mais 1. Tá? Essas equações aí tem que saber, tá? Então vamos lá, vamos fazer a análise agora. Tá? Vou apagar isso aqui novamente, tá? Então, primeiro, análise da malha da base. Tá? O que é a malha da base? É essa malha aqui, ó, tá? Só para mais fácil entender, quando eu coloco o VCC aqui, né, pessoal, é a mesma coisa do que colocar o VCC aqui, né? Caso alguém tenha ficado com dúvida quanto a isso. Então, na hora de eu fazer uma malha, eu tenho que fazer uma malha assim, ó, tá? Logo, eu vou entrar no negativo do VCC. Então, vai ficar menos VCC mais R1 vezes a corrente da base, tá? Que nesse caso aqui, a corrente da malha é o IB. Mais VBE, que é 0,7, mais RE vezes a corrente que está passando pelo RE. Tá? Isso aqui que tem que tomar cuidado, pessoal, para não confundir. Nesse resistor está passando a corrente IE, corrente do emissor. Então, essa tensão aqui, ó, aqui é a tensão do emissor. Isso aqui, ó, é a tensão do emissor. Tá? V é RE vezes IE. IE centro. Tá? Então, isso aqui é RE vezes IE. Tá? O que é o IE, pessoal? IE é isso aqui. Nós acabamos de encontrar. Então, nós vamos substituir dentro desse IE. Vai vir um beta mais 1 vezes IB. Por quê? Porque isso aqui é a malha da base. Então, nós queremos encontrar a corrente da base. Sempre vai ser assim. Primeiro encontrar a corrente da base na hora de fazer a análise. Tá? Daí é só isolar a corrente da base. Vai passar o VCC e o VBE para o outro lado. Tá? VCC e VBE vai para o outro lado. E depois vai passar, vou isolar o R1 e o beta mais 1 vezes RE que está aqui. Tá? Vai vir para baixo. Tá? Então, essa aqui é a corrente da base. Tá? Qual a diferença deste circuito para o anterior? Como é que era a corrente da base do polarização fixa? Era simplesmente IB igual a VCC menos VBE sobre R1. Tá? Agora apareceu esse termo aqui, ó, tá? O RE vezes beta mais 1. Tá? Então, ó, o RE, pessoal, ele aparece refletido. Tá? A gente chama que isso é uma reflexão, foi refletido para a malha do primário, tá? Porque ele pertence também à malha do coletor.
Tá? Então, ele foi refletido e ele aparece multiplicado pelo beta mais 1. Tá? Isso aí é muito importante. Tá? Vocês logo vão ver por que o fato de antes não tinha o RE e agora tem o RE, isso aí vai melhorar a questão da estabilidade em relação ao beta. Tá? O beta vai variar e a tensão do coletor não vai variar tanto. Tá? Depois, análise da outra malha, né, que é a malha do coletor. Então, eu faria uma malha por aqui, ó, né? Por aqui. Tá? Só que a malha do coletor não, já tem uma fonte recorrente na malha. Então, para nós, só importa esta tensão VCQ. Tá? Que é a mesma coisa do amplificador anterior. Tá? Eu vou fazer uma malha por aqui, ó, menos VCC, mais RC vezes a corrente do coletor, mais VCQ. Que é como se tivesse uma fontezinha de tensão ligada aqui. Tá? Daí a corrente do coletor é beta IB, né? Sendo que o IB nós já encontramos aqui. Então é só substituir lá e calcular, por exemplo, o VCC. Tá? Aquele IB vai entrar aqui. Tá? Substituindo, né, pessoal, o que é IC? É beta IB. Então eu pego isso aqui, jogo aqui dentro, e essa aqui eu jogo aqui dentro. Fica assim. Tá? Então apareceu o beta aqui, que nem antes, só que apareceu o beta embaixo. Tá? Apareceu beta em cima e beta embaixo. Tá? Então, resumo das nossas equações. Corrente da base, VCC menos VBE, R1, RE mais beta mais 1. E a malha do coletor, nós ficamos com VCC, e aqui apareceu RC, beta em cima, e apareceu um beta embaixo também. Tá? Apareceu um beta embaixo. Então, aqui que está a sacada, tá, pessoal? Como o ganho beta aparece no numerador e no denominador, se o beta aumentar 10% aqui, ele vai aumentar 10% embaixo, tá? E daí a tendência é que esses efeitos se anulem um pouco, tá? Não é tanto assim, tá? Se subir 10% beta, vai subir talvez 2% na tensão do coletor. Tá? Então, eu diminuir a influência do beta. Tá? Esse é o objetivo. A gente chama isso também de estabilizar a polarização em relação ao beta. Tá? Ele fica mais estável em relação ao beta. Ok? Depois, quando a gente falar de números, daí vai ficar mais claro isso aqui. Ok? Beleza? Tranquilo? Tá aí? Essa é a motivação. Depois, como é que eu faço, então, agora o projeto desse RE? Tá? Eu posso fazer uma análise onde eu já tenho o RE pronto, ou eu posso fazer o projeto. Como é que eu projeto o RE? Tá? Então, a ideia vem o seguinte, pessoal. Lembrando, esse circuito aqui, ó, quando ele estiver funcionando como amplificador, vai ter um capacitor aqui, né, e vai entrar um sinal VI, e aqui vai sair um sinal VO, tá, que vai ir para uma carga, tá? Então, essa tensão aqui, ó, ela vai ficar na metade da alimentação, tá? E ela vai oscilar assim, aqui no meio. Então, aqui vai estar o VCC sobre 2, tá? No meio. E aqui o VCC mais para cima. Então, ela tem que oscilar no meio, tá? Só que aqui, ó, pessoal, vai ter uma tensão de emissor, tá? Que vai ser subtraída. Tipo, eu vou ter um limite máximo para esse VCQ, tá? Por quê? Porque parte da tensão vai ficar na tensão do emissor aqui, tá? Se a gente fizesse uma malha aqui, ó, vocês vão ver que qual que é a tensão mínima que o coletor suporta aqui? Esse ponto aqui, ó, tá? Qual que vai ser o mínimo? Vai ser aproximadamente VE. Por quê? Porque quando o transformador bipolar estiver totalmente saturado e em cima dele tiver uma tensão bem pequena, tá? Bem pequena, essa tensão aqui vai ser aproximadamente o VE. Tá? Então, esse VE ele tem um valor mínimo. Tá? E olha o que acontece. Como é que eu faço para diminuir a tensão do coletor? Eu tenho que colocar mais corrente. Quanto mais corrente eu colocar aqui, maior vai ser a tensão nesse resistor. Então, essa tensão do resistor RE aumenta. Então, ele vai acabar limitando a faixa dinâmica que eu consigo fazer a tensão do coletor variar. Tá? Isso aí é como é que se diz? Uma desvantagem dessa configuração. Tá? Ela diminui o range, a faixa, com que eu consigo variar a tensão do coletor na saída. Tá? Beleza? Então, o que vai acontecer? A gente coloca um valor quiescente nominal, digamos, para a tensão do emissor, tá? Que a gente define como um critério de projeto.
Tá? Então, a tensão do emissor é projetada para ser 10% da tensão da alimentação. Tá? A tensão do emissor quiescente. Tá? Faltou um quiescente aqui. Quiescente. Tá? Porque essa tensão do emissor ela vai variar depois com o funcionamento também. Tá? Mas eu quero que na polarização CC, essa tensão aqui, ó, que é o VE, ela fica em 10% da tensão da alimentação. Tá? Então, o VEQ, tensão quiescente, é igual a 0,1 vezes a tensão do VCC. Tá? E daí, para mim projetar o RE, eu só pego essa tensão e divido pela corrente do emissor. Tá? Que geralmente o que é dado é a corrente do coletor quiescente. Que daí eu posso calcular ela por aqui, né? Posso só substituir a corrente do coletor aqui, corrente da base aqui, e achar a corrente do coletor. Tá bem tranquilo. Ok? Então, esse é um critério de projeto, pessoal. Sempre que tiver resistor de emissor, nós vamos utilizar este critério aqui. Tá? Ele é bem importante. Tá? Nós vamos usar sempre, porque esse critério faz com que o meu beta fique estável em relação à polarização. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Então tá, vamos fazer um exemplozinho aí para a gente fixar bem. Tá, então deixa eu só sair da apresentação aqui e vou apresentar a tela inteira aqui. Tela inteira. Estão vendo a tela aqui? Sim. Beleza. Então, temos esse circuito aqui, ó, né, que é o nosso circuitinho com resistor de emissor. Tá? E o que é meu objetivo? Dimensionar o resistor R1, RC e o RE, tá? Do circuito ao lado, de forma que a tensão de polarização do coletor seja a metade da alimentação. Tá? E a corrente quiescente seja 20 mA. Ok? Então, vamos lá. Vamos tentar projetar esse circuito aí. Tá? Então, o que é o nosso objetivo? Análise CC. Tá? Primeira coisa, análise CC. Opa, CC. Então, esse circuito aí, pessoal, eu já vou pular uma etapa, né? Já vou desenhar ele direto, tá? Direto análise CC, os capacitores, eles viram circuitos abertos, tá? Então, vai eliminar essa fonte e esse resistor. Vai ficar somente esse circuitinho ali. E no lugar do transistor bipolar, né? Nós trocamos pelo seu equivalente, que é uma fonte de tensão e a fonte de corrente, tá? E a base, coletor e emissor. Coletor, emissor e base, tá? Então aqui vai ser beta IB e aqui vai ser 0,7, tá? Então no lugar desses terminais aqui do transistor bipolar, nós vamos trocar pelo seu equivalente, tá? Então como é que vai ficar seu equivalente? Ele vai ficar assim, aqui vai ficar o VCC, tá? Aqui nós vamos ficar com o resistor do coletor, fonte. Aqui vai ficar o resistor da base. Aqui vai ficar o VBE. E aqui vai ficar o nosso resistor de emissor, RE, tá? Aqui vai ser, aqui é beta IB. Beta vezes IB. Aqui está descendo o nosso IB. Aqui é o VBE, né? Que é 0,7. Aqui está o R1. Aqui está o RC. Então, aqui vai descer a corrente do coletor. Aqui vai descer a corrente da base. Tudo quiescente, né, pessoal? Se eu esquecer de colocar um quiescente, vocês coloquem lá no caderno. Tá? V quiescente. E aqui vai descer o IE quiescente. É tudo quiescente, tá? Que é a corrente de polarização. Tá? Então, esse aí é o nosso circuitinho. Beleza? Então, o que é dado, pessoal? É dado essa corrente aqui, ó, 20 miliamperes. Tá? 20 miliamperes é a nossa corrente do coletor. Então, para começar o projeto aí, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente sabe que aqui, ó, essa é a tensão do coletor quiescente. Aqui nós sabemos que tem que ser VCC sobre 2, tá? E o VCC que foi dado ali é 20 volts, tá? Vamos só revisar ali, 20 volts, tá? Então, a tensão do coletor aqui tem que ser 10 volts. E aqui é 20 volts,
tá? Então, nesse resistor, pessoal, aqui tem 20 volts e aqui tem 10, tá? Então, qual que é a diferença de tensão em cima do RC? Tá? Então, para mim projetar um resistor RC, vai ser a tensão, a diferença de tensão em cima, ou VRC, né? Tensão em cima do resistor RC sobre a corrente do coletor quiescente. Tá? Então, se aqui tem 10 volts, aqui tem 10, vai ser aqui VCC, né, menos VCC sobre 2, tá? Sobre IC quiescente. Fazendo subtração aqui, isso aqui dá VCC sobre 2 vezes IC quiescente. Então, essa aqui é a nossa resistor do coletor, tá? Então, isso aqui vai dar 20 sobre 2, que dá os 10 volts, né? Vezes 20 mili. Ok? Então, isso aqui vai dar 10 dividido por 20 mili, tá? Que dá 500 ohms. Eu acho que é igual ao exemplo da aula passada, tá? Então, já projetamos o resistor do coletor, tá? E o resistor do emissor, pessoal, também é bem simples, tá? Que nós temos que seguir uma regra de projeto que foi dada aqui, ó. Tá? E essa tensão é dada por isso aqui, ok? Aqui, pessoal, dá para fazer de duas maneiras, tá? Uma maneira aproximada e a maneira exata, tá? O que acontece? A corrente do emissor quiescente, ela é a corrente da base mais a corrente do coletor, tá? Quiescente, ok? E a corrente do coletor quiescente, ela é beta vezes IB quiescente, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a corrente do coletor, tá? Então, a corrente da base a gente não tem. Então, a gente pega e isola a corrente da base aqui. Vai ser IC do coletor sobre beta. E daí substitui aqui, tá? Então, a corrente do coletor, ela é IC do coletor, quiescente, sobre beta, mais a corrente do coletor, quiescente. Ok? Ou 1 mais... pode ser escrito assim também, né? 1 mais 1 sobre beta vezes a corrente do coletor quiescente. Tá? Isso aqui, pessoal, se a gente vamos fazer esse cálculo, isso aqui é 20 mil aqui, né? 20 miliamperes. Se a gente fizer esse cálculo aí, vai ficar assim, e o beta é 300, né? Então é 1 mais 1 dividido por 300 vezes 20 mil, tá? Isso aqui vai dar 20,066, tá? 20,0667 aqui, né? Miliamperes, tá? Então, o que acontece, pessoal? Esse termo aqui, ó, é 1 sobre 300, tá? Então, é um númerozinho bem pequeno, tá? Bem pequeno. Então, a gente pode aproximar, né? Porque, olhando para essa equação, a corrente da base, ela é 300 vezes menor que a corrente do coletor, tá? Então, na maioria dos casos, tá? Nós podemos aproximar a corrente do emissor pela corrente do coletor, tá? Quando que nós vamos fazer isso? Tá? Então, vamos botar uma regra aí, não vamos fazer essa aproximação sempre, tá? Então, vamos estipular lá em cima, tá? Fazer aqui um acordo de cavalheiros aqui, tá? Corrente do emissor, ela é corrente do coletor mais corrente da base, tá? Vamos colocar assim, ó, caso beta seja maior do que 100, tá? Maior ou igual a 100 aqui, corrente do emissor é aproximadamente a do coletor, tá? Caso beta seja menor do que 100, tá? Daí nós temos que considerar os dois casos ali. A corrente do emissor é igual a C mais IB. Ok? Isso aqui é um acordo de cavalheiros aí que eu estou fazendo com vocês, ó. Sempre que o meu beta for grande, tipo, nem no nosso caso ali é 300, tá? Se o beta for 300, daí aquele 1 sobre beta lá vai dar um número muito pequeno, tá? Esse 1 sobre beta vai dar um número muito pequeno. E daí isso aqui vai dar 0, tá? Próximo, perto de 0, né? Mais 1 vai dar 1, então vai dar aproximadamente a corrente do coletor, tá? Então, nesse caso, como o beta é grande, a corrente do emissor quiescente nós vamos aproximar pela corrente do coletor, tá? Corrente do coletor quiescente.
que vai ser 20 miliamperes. Tá? Então, nós vamos usar essa aqui. Ó. Daí dá números melhores da gente trabalhar. Tá? Então, se o beta for maior que 100, nós usamos essa aproximação aqui. Tá? Beleza? Combinado? Tá? Então, no caso, nossa corrente do emissor, ela vale, nesse caso aí, 20 miliamperes. Okay? Então, a nossa tensão do emissor quiescente, nós definimos com 0,1 vezes VCC. Tá? Nosso VCC é 20, então isso aqui vai dar 2 volts. Tá? Então, o RE, ele é o VI quiescente sobre a corrente I quiescente. Tá? Então, a tensão desse cara aqui é 2 e a corrente é aproximadamente a do coletor, tá? Que é 20 mili. Ok? Então, vai dar 1 sobre 10, 2 sobre 20 mili, vai dar 2 dividido por 20 mili, né? Vai dar 100 ohms, tá? Então, 2 por 20 vai dar 100 ohms, tá? Então, essa, pessoal, é a resistência do emissor, tá? Que vai ajudar a estabilizar o beta. Beleza? O que faltou agora? Faltou o nosso R1, tá? Faltou calcular o R1 nesse nosso circuito aqui, tá? Então, como é que a gente faz para calcular o R1? O R1 é a mesma coisa, né? Nós vamos pegar, a gente sabe que para projetar um resistor, nós precisamos da diferença de tensão sobre a corrente. Então, nós precisamos desse VR1 aqui, tá? Então, quanto que é essa tensão VR1? É a diferença de tensão, que nesse caso aqui é VCC nesse ponto aqui, e menos a tensão nesse ponto aqui. Tá? Nesse ponto aqui, a tensão até aqui ela vale VE mais VBE. Tá? Então, a gente pode fazer uma malha completinha ali para ficar mais fácil da gente visualizar. Né? Vamos colocar assim a malha da base. Tá? Então, vamos colocar para o lado aqui. Então, eu vou fazer a volta por fora, né? Vai ficar menos VCC mais R1 vezes a corrente da base, que é sempre, tá? Mais o VBE, tá? Mais o VBE, eita, VBE, mais a tensão do emissor, que nós já temos ela, né? Vale 2 volts, né? Então dá para substituir direto, tá? E o nosso objetivo é calcular o R1, né? Então o R1 vai ficar VCC menos VBE sobre o que mais que nós temos aqui? Sobre o V. Aqui, o que mais que faltou? Aqui falta um termo. É menos V e Q, que foi para o outro lado também, né? Tá aqui, ó. E daí vai dividir pela corrente da base quiescente. Tá? Corrente da base quiescente. Quanto que é a corrente da base? Corrente da base nós temos aqui, ó. Tá? Então a gente pode substituir pela corrente, eu vou calcular aqui embaixo. Tá? Corrente da base quiescente, ela é a corrente do coletor sobre o beta. Sobre o beta. A corrente do coletor é 20 mili sobre 300. Tá? Então é 20 mili dividido por 300. Tá? Isso aqui dá 66 micro, né? 66 micro, né? Isso aí. Ok? Então, o R1 aqui vai dar 20 menos 0,7 menos 2 volts sobre 66,667 microamperes. Tá? Então, vamos lá. Nós temos, vou pegar todas as casas depois da vírgula. Que é 20 menos 0,7 menos 2 dividido por isso aqui. Então, dá 259,5K. Tá? Então, esse aí é o nosso R1. Beleza? E está projetado o nosso circuitinho aí. Tá? Polarização do nosso circuito com um resistor de emissor. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né?
Então, a análise é bem tranquila, tá? É simplesmente trocar o transistor bipolar pelo seu equivalente, tá? Pelo seu equivalente, e daí resolver as equações. Na verdade, vira circuitos, né? Vira circuitos 1. Então, quem fez circuitos aí bem certinho aí vai ter facilidade. Tranquilo? Podemos seguir? Pode seguir. Tá. Então tá. E então nós estamos estudando o amplificador com resistor de emissor. E existe uma variação, né, daquela configuração que nós acabamos de ver, que melhora ainda mais a estabilidade em relação ao beta, tá? Que ela é através da utilização de um divisor de tensão na entrada, tá? Que nós vamos ver agora, que é esse circuito aqui, tá? De todos os que nós vamos estudar, pessoal, esse aqui é um dos que tem as características mais desejáveis, tá? Tanto para polarização, quanto para a análise que nós vamos ver lá em eletrônica 2, tá? Por que ele é bom do ponto de vista tanto de funcionamento, de estabilidade, quanto para depois a gente projetar ganho, tá? Pelo seguinte, ele tem muitos componentes, ele tem 4 componentes. Quanto mais componentes tem no circuito, mais grau de liberdade nós temos, tá? Consequentemente, a análise fica cada vez mais difícil, tá? Porém, esse aqui tem um número interessante de componentes. São 4 componentes que nós temos que projetar, e daí, com isso, nós podemos colocar várias restrições de projeto, e ainda temos grau de liberdade para escolher os componentes, tá? Então, isso fica bem, bem interessante, ok? Então, vamos estudar ele agora e vamos ver por que ele é melhor, tá? Então, na análise CC, como eu já tinha falado, esse procedimento inicial é igual para todos, tá? É bom quando a análise é igual para todos, porque daí fica mais fácil a gente entender, tá? Então, esse circuito que nós vamos estudar agora é sempre a mesma análise, tá? Os capacitores vão virar circuitos abertos, tá? Os capacitores vão virar circuitos abertos, e daí vão virar circuitos abertos, e daí vai ficar um circuitinho assim, né? Então vai ficar apenas os resistores, o transistor e a fonte de alimentação, tá? Depois que a gente chegou nesse circuito aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquela mesma análise. Nós vamos trocar o transistor pelo seu modelo equivalente para análise CC, tá? Então vai ficar um circuitinho assim, ó. Aqui, ó, no lugar do transistor ficou o modelo para análise CC, tá? E aqui, pessoal, para fazer a análise tem uma modificação que é feita, que é o seguinte, tá? Na entrada, pessoal, nós temos aqui, ó, 2 resistores, tá? Então aqui ficaria difícil fazer difícil não é impossível fazer da maneira completa, tá? Só que o que é feito para simplificar um pouquinho a análise? Este divisor resistivo aqui, ó, ligado na fonte, ele é trocado pelo seu equivalente Thevenin, tá? Isso aqui é bem importante, é o único amplificador que é feito isso, tá? Esse equivalente aqui, ó, então nós temos aqui na entrada um circuito assim, ó, que ele é pegar só o que está dentro do tracejado aqui. Ele é um circuito assim, ó, assim e assim. Aqui é VCC, aqui é R1, aqui é R2. O que é a saída? A saída é aqui, ó, que está ligado nesse ponto, que é a tensão da base quiescente. Tá? Tensão da base quiescente. O que é feito? Isso aqui é trocado por uma fonte só, com um resistor só. Tá? Vocês viram isso lá em circuitos 1, tá? VB quiescente, tá? E aqui é o VTH, tensão de Thevenin, e aqui é o RTH. Tá? Então, no lugar desses 2 resistores aqui, a fonte fica uma fonte e um resistor só. Tá? Então, fica um circuitinho assim. Eu desenhei essa fonte virada para baixo aqui para ficar mais fácil. Tá? Na saída aqui fica tudo igual. Tá? A saída não mudou nada, só muda a entrada. Tá? A entrada que fica diferente. Ok? Então, como é que eu faço o equivalente de um circuito assim? Equivalente Thevenin no circuito assim. Então, para calcular a tensão de Thevenin, eu tenho que calcular o quê? A tensão de circuito aberto. Tá? Tensão de circuito aberto. Então, é só fazer um divisor resistivo. Né? Então, vai ser VCC vezes R2 sobre R1 mais R2.
E como é que eu calculo a resistência de Thevenin? Curto-circuita todas as fontes, tá? Fontes de tensão e as de corrente em via nos circuitos abertos. E daí, aqui na saída, é a resistência equivalente, que no caso vai ser o paralelo dos dois. Tá? Esse é o para encontrar esses dois caras aqui. Tá? Então, eu lembro que eu falei lá que, quando eu falei em circuito zoom, para que serve o equivalente Thevenin? Ele serve para facilitar a análise. Tá? Ele é uma ferramenta de análise. A gente consegue simplificar vários componentes em apenas dois. Tá? Então, vai ficar um circuitinho assim. Dá para fazer sem o equivalente Thevenin? Dá para fazer, mas fica mais complicado. Tá? Desse jeito aqui fica mais simples. Ok? Então, esse circuito tracejado vai ser trocado por esse outro circuito tracejado. Tá? Tranquilo? Então, vai ficar um circuitinho bem simples. Então, para simplificar a análise, é realizado o equivalente Thevenin dos resistores do circuito da base. Então, a tensão de Thevenin é VCC vezes o divisor de tensão, que é a tensão nesse ponto aqui. E a resistência de Thevenin é o paralelo dos dois, né? Porque curto-circuita a fonte. Tá? Beleza? Então, esse circuito aqui é o circuito que a gente vai analisar. Beleza? Entendido até aí? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a análise desse circuito aí. Tá? As equações aqui são iguais às da saída, né? Corrente do coletor é beta IB, corrente do emissor é a soma das duas, e corrente do emissor é beta IB mais 1. Beta mais 1 vezes IB. Tá? Então, análise da malha da base. Tá? Então, agora, na hora de fazer a análise, nós vamos fazer menos VTH mais RTH vezes IB, mais VBE, mais o RE vezes a corrente do emissor. Tá? Como na malha da base nós queremos encontrar a corrente da base, nós substituímos isso ali. Tá? Então, vai ficar RTH IB, RE beta mais 1 e o IB. Então, a gente só tem que isolar o IB aqui. Tá? Isolar o IB aí para calcular ele, ou a gente poderia estar querendo calcular os resistores, que daí vocês vão ver que para calcular os resistores, a gente não isola o RTH aqui, que aqui dentro tem dois resistores, R1 e R2. Na hora de fazer o projeto, vocês vão ver que tem uma outra maneira de fazer o projeto, não é pelo RTH. Tá? Isso aqui é só para análise. Tá? Então, vocês vão fazer isso aqui quando vocês já têm os valores e vão calcular as correntes. Vocês vão fazer esse procedimento aqui. Tá? Então, olha aqui, o RE aparece refletido na malha do primário aqui, do primário não, da base, multiplicado por beta mais 1. Exatamente igual àquele anterior. Tá? Lembra que no anterior aparecia a mesma coisa, só que aqui, ó, no lugar do RTH, era R1 e não RTH. Tá? Isso é a única coisa que mudou. Beleza? Pois nós já vamos ver por que isso aqui é melhor. Tá? A análise da malha do coletor. Tá? Mesma coisa. O coletor não mudou nada, né? Vou fazer uma malha por fora aqui. Isso aqui é o VCC. Vou fazer uma malha por aqui, vai ficar menos VCC, mais RC, mais VCQ. Tá? O ICQ é beta IB. E nós pegamos essa corrente e substituímos ali. Tá? Isso aqui substitui, ele fica assim. E daí, substituindo o IB aqui dentro, e isso aqui dentro, fica assim. Tá? Ok? Então, essa análise aqui ó, é meio direta, assim. A hora que vocês vão fazer os exercícios, vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer, tá? Então, resumo das equações. Da base é isso aqui, ó, VCC é a diferença de tensão aqui sobre o RTH, mais esse resistor refletido para a malha da base por beta mais 1. Tá? E a tensão do coletor é isso aqui, que nós queremos que seja igual a VCC sobre 2. De forma mais estável possível em relação ao beta, tá? Então, o que é feito aqui, pessoal? Aqui é feito a gente usa o projeto, né? A gente pode escolher os componentes de tal forma a melhorar ainda mais a estabilidade em relação ao beta. Tá? Como que a gente faz isso? Tá? Então, para diminuir ainda mais o efeito de beta na polarização, é feito essa seguinte escolha. Tá? Como o RTH depende do R1 e do R2, tá? E o RE ele vai ser projetado por aquela mesma relação de antes, lá, que aqui vai ficar 10% da tensão do... isso aqui é 0,1 vezes VCC. Tá? Então, a tensão, o RE vai sair dessa restrição aqui. Tá? É a mesma. Eu já vou comentar de novo ela. O que muda é o RTH, que é o R1 e o R2. Esses nós podemos escolher de tal forma
que isso aqui seja verdade. Tá? Por que que isso vai melhorar a estabilidade do beta? Pelo seguinte, se eu escolher o RTH pequeno, tá? Então este número aqui vai ser pequeno, ok? Então a gente escolhe o RTH 10 vezes menor do que isso aqui, tá? Escolhendo isso 10 vezes menor, então quer dizer que esse número aqui é grande, tá? Então eu posso eliminar esse cara, já que ele é pequeno, tá? Só para análise, tá, pessoal? Na hora de calcular, vocês vão deixar o RTH ali, mas é só para mostrar a influência do RTH pequeno. Então, se o RTH for pequeno, eu poderia, né? Vou usar a palavra melhor, né? Eu poderia remover ele, tá? Quando eu removo ele, a equação da tensão do coletor vai ficar assim, tá? E daí, ó, beta e comparado com beta mais 1, tá? Então, eu tenho, por exemplo, um beta de 300, tá? 300, pessoal, e aqui vai ser 301, tá? Então, beta para nós, pessoal, é aproximadamente beta mais 1, tá? Porque 300 e 301 nesse circuito não vai fazer muita diferença, tá? Agora, se fosse, por exemplo, 10, um beta igual a 10 e um beta igual a 11, então variou 10%, então a variação é grande, tá? Então, se o meu beta for grande, tipo mais de 100, não tem problema, tá? Isso aqui é para beta maior que 100, tá? Então, se isso aqui for verdade, pessoal, eu posso pegar e cancelar esses dois betas aqui. Tá? Olha as aproximações que nós fizemos. Tá? Então, eu forcei isso aqui através do projeto, e daí acaba que os betas meio que se eliminam. Tá? Eles meio que se cancelam. Tá? Então, isso aqui é uma aproximação, na verdade. Né? A tensão do coletor, ó, ela não depende de beta. Tá? Olha aqui, ó, não aparece beta na equação. Então, essa configuração é mais estável ainda em relação ao beta. Tá? Então, se o beta variar, a tensão do coletor não varia quase nada. Tá? Vai variar um pouco? Vai. Tá? Porque esse cancelamento aqui não é perfeito. Tá? Isso aqui é uma aproximação. Tá, pessoal? Isso aqui também tinha que ter um aproximado. Tá? Isso aqui é uma aproximação. Tá? Então, na hora de calcular valores, pessoal, eu não uso os valores, não uso essa aproximação, eu uso os valores com o RTH ali. Tá? Ok? Então, isso aqui, pessoal, é uma aproximação para mostrar, para motivar e mostrar para vocês por que é essa configuração aqui e por que eu tenho que ter essas restrições de projeto aqui. Tá? Essas restrições de projeto aí. É daqui que saem as restrições de projeto, para a gente escolher os resistores da entrada. Tá? Beleza? Então, a variação do beta não aparece na saída. Tá? Tranquilo? Quis me entender? Tá? Beleza. E, além disso, pessoal, outro critério de projeto é que a tensão do emissor vai ser 10% do VCC. Esse projeto é o mesmo. Tá? É a mesma coisa daquela configuração só com o resistor de emissor. Tá? Esse projeto nós sempre vamos usar. Tá? Vamos analisar um pouquinho mais esse critério aqui. Ó, tá? Então, o critério que eu comentei é esse aqui, né, pessoal? RE vezes beta mais 1 tem que ser muito maior que o RTH. Com isso, a influência do beta é reduzida na saída, tá? Então, o que é o RTH, pessoal? RTH é o paralelo do R1 com o R2, que estão aqui na entrada, tá? Essa restrição, pessoal, ela é muito complicada de usar. Tá? Então, aqui é feita alguma simplificação que o próprio Nachelski usa lá no livro, tá? Que é essa restrição aqui. Como beta, pessoal, é aproximadamente beta mais 1, então, isso aqui nós tiramos esse 1 daqui. Fica só beta RE. Tá? E como aqui tem um paralelo, pessoal, tá? Como isso aqui tem um paralelo, e eu quero que isso aqui seja pequeno, tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu escolhi só o R2, só em função do R2. Tá? Por quê? Porque daí, dessa forma, eu vou pegar e vou isolar o R2 aqui, ó, tá? E daí vai dar um número pequeno. Como quando eu faço o paralelo de dois resistores, tá? O resistor equivalente é sempre menor
do que o menor deles, tá? Então, se um deles já for menor aqui, ó, o total também vai ser menor, sempre, tá? Então, daí que sai essa restrição aqui, ó, tá? E daí esse muito menor aqui eu troquei por 10 vezes, tá? Então, o beta-RE é 10 vezes maior do que o R2, tá? Ou o R2 é 1/10 de beta-RE, 0,1 vezes beta-RE. Tá? Então, o R2 vai dar pequenininho, tá? Pequenininho não, vai dar um valor grande ainda, mas vai ser pequeno. E daí, o R1, quando eu fizer paralelo com o R1, não importa o valor do R1, o paralelo vai dar sempre menor do que beta-RE, tá? Então, essa é o segundo critério de projeto aí que vocês vão utilizar bastante, tá? É bom saber esse critério, assim, mas eu geralmente dou esse critério para vocês fazerem, tá? Mas poderia ser não fornecido, tá? Esse é um critério, são bons critérios de projeto do resistor, do circuito com resistor de emissor e divisor de tensão, tá? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, já temos dois critérios. O primeiro critério é o VE, que é 0,1 vezes VCC, e o segundo critério é esse aqui, para projeto, tá? O RC vai sair daquela outra análise de antes ali que nós já fizemos. O que faltou? Faltou o R1. Tá? Pergunta, como é que eu projeto o R1? Tá? O R1, pessoal, a gente projeta como todo resistor. É a diferença de tensão dividido por corrente. Sempre é assim. Resistor é sempre tensão por corrente. É lei de Ohm, né? Então, nós temos que calcular quanto que é a corrente que passa nesse resistor. Tá? Então, o resistor R1 pode ser calculado pela diferença de tensão sobre o resistor dividido pela corrente que percorre ele. Tá? Então, primeiro, qual que é a tensão que eu tenho em cima desse resistor? Tá? Nesse ponto aqui, nós temos VCC. Tá? E nesse ponto aqui é a tensão da base. Ok? Então, é VCC menos tensão da base quiescente. Ok? Qual que é a corrente que passa pelo resistor? A corrente do resistor é dividida em duas. Por quê? Porque a corrente passa pelo R1 e se divide entre corrente da base e corrente do IR2. Tá? Então, vou só apagar aqui que eu já tava ali os valores. Tá? Então, o que nós temos aqui? Aqui é VCC, né? Então, a corrente que passa pelo R1 é a soma da corrente da base com a corrente do R2. Tá? Então, no final das contas, o R1 é VCC menos a tensão da base sobre dividido pela corrente da base mais a corrente do IR2 quiescente. Tá? Beleza? Daí é só substituir, né? Fica um pouquinho grande a equação, porque o que é o VB? VB é a tensão VBE mais a tensão do emissor, né? As duas estão para o mesmo sentido, né? Então soma as duas. Então é VE mais VBE. Tá? Então no lugar do VBQ aparece VBE mais VQ. Ok? O que é a corrente da base? É a corrente do coletor dividido por beta, né? Porque IC é beta vezes IB. Tá? Então a corrente, essa aqui a gente sabe, tá? Essa aqui a gente sabe. Então só passa dividindo corrente da base IC por beta. Tá? O que é IR2? É a tensão da base sobre R2. Tá? O que é a tensão da base? É o VBE mais a tensão do emissor. Tá? Então a equação fica grande, pessoal, mas ela é bem simples. Tá? Ela é bem simples. É a diferença de tensão pela soma das duas correntes. Né? Tá? Tranquilo? Ela aparece grande aí. Não precisa decorar essa equação. Eu não sei decorar a equação, né? Toda vez que a gente vai analisar, a gente faz o cálculo. Tá? Só Mas decorar isso aí é sacanagem. não tem por que decorar. Né? Tem que pegar e saber usar a equação. Tá? Tem que saber usar e tem que saber. Na prática, a gente vai ter as correntes calculadas, a gente soma direto os números ali. Tá? Não precisa pegar e somar todas, montar a equação toda vez. Tá? Beleza? Então, resumo de projeto. Tá? Se eu quero projetar um circuito desses aqui, polarização, vai ser dado para nós a corrente do coletor, a tensão de polarização, o beta, tá? E tem que projetar o resto. Tá? Então, como é que a gente vai ser o procedimento? Primeiro,
calcular o resistor do coletor, tá? Que vai ser essa diferença aqui, né? Dividido pela corrente do coletor. Vai estar aqui. Depois, nós vamos calcular o RE, tá? O RE, ele considerando essa aproximação aqui, que é a corrente do emissor igual ao do coletor. Então, vai ser 0,1 vezes VCC, né? Vai ser dado, dividido para a corrente do emissor. Tá? Depois, assumindo essa relação aqui, né, que vai ser sempre dado, calcula-se o R2, tá? Que ele tem que ser menor que beta RE sobre 10. Tá? Menor, não sei se... Ele pode colocar igual aqui, mas qualquer valor menor. Tá? E depois calcula o R1, calculando os seus correntes. Tá? Então, são 4 componentes, 4 passos ali. Tá? Não precisa decorar a equação, nada. Vocês vão ver que durante a análise acaba saindo naturalmente. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida daqui? Não. Beleza. Então, vamos fazer um exemplo. Tá? O exemplo é idêntico ao anterior, só que agora nós temos mais 2 resistores aí para fazer o projeto. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o sketchbook aqui. Que... Estão vendo a tela, hein? Tranquilo? Uhum. Então tá. Como é que vai ser essa nossa análise? É a mesma coisa de sempre, né? Nós vamos pegar e fazer a análise. Análise CC. Tá? Análise CC. Então, já vamos desenhar o circuito aí para análise CC direto. Então, nós vamos ter aqui ó, a VCC. Aqui vai ter o resistor do coletor. E aqui já vai ter a fonte de corrente beta vezes IB. Tá? Daí, aqui vai ficar o nosso resistor de emissor. Aqui, RE. Aqui nós teremos a nossa fonte de tensão, da tensão da base, que é o nosso VBE, que é 0,7. Tá? E aqui, pessoal, nós vamos fazer o nosso equivalente Thevenin, né, da entrada. Tá? O resistor aqui, ó, e aqui a fonte de Thevenin. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa que eu cobro em prova sempre. O pessoal não gosta muito de pegar e desenhar esse circuito, daí acaba errando na prova porque não desenhou e não consegue se achar na hora de fazer os cálculos. Tá? Então, esse circuito aqui, pessoal, é um item da prova. Desenhe o circuito da análise C. Tá? Sempre vai ser perguntado isso aí também. Por quê? Para forçar o vivente a pegar e fazer esse circuitinho, que é o negócio mais simples do mundo. Tá? Então, só isso aqui já vale ponto. Às vezes o pessoal não consegue nem desenhar o circuito, né? Não sabe fazer o cálculo, mas, pô, pelo menos desenhar o circuito tem que saber, né? Então, isso aqui é interessante, tem que saber fazer, tá? Ok? Então, vamos lá. Fonte de tensão aqui é 20 volts, tá? E eu quero que nesse ponto aqui nós tenhamos VC quiescente igual a metade da alimentação, tá? Esse exemplo tá com os mesmos valores, né? Vamos trocar alguma coisa aí para ficar diferente. Vamos botar outra tensão aí, senão dá sempre os mesmos resultados, né? Vamos botar aqui 30 volts aqui. Tá? Senão dá sempre o mesmo número, tá? Não ficar sem graça. Isso aqui, vamos trocar também os correntes, dá para deixar mesmo. Tá. Só para dar um número diferente aí, senão vai dar os mesmos números dentro. Tá? Então aqui, ó, nós vamos ter 30 volts. Tá? 30 volts. Então essa tensão do coletor, ela é VCC sobre 2. Então aqui vai ter 15 volts. Tá? 15 volts. Ok? Então, como é que eu projeto o meu resistor do coletor? É a tensão RC sobre a corrente do coletor quiescente. Tá? Então, aqui tem um VRC e aqui está descendo IC quiescente. Tá? Então, aqui a diferença é 30 menos 15, né? 30 menos 15 sobre 20 mil. Tá? Então, vai dar 15 dividido por 20 mil. Tá? Então, vai dar 750 ohms. Ok? 750. Tá?
750, o que falta agora? A gente tem que calcular também o RE. Tá? O que é o RE? Primeiro, a gente tem que usar aquela restrição que o VE quiescente ela é 0,1 vezes o VCC. Tá? Então, isso aqui vai dar 3 volts. Tá? Como o beta é grande, a corrente do emissor nós vamos aproximar pela corrente do coletor, tá? Que é 20 miliamperes. Tá? Logo, o nosso RE é V quiescente sobre corrente do emissor quiescente. Tá? Então, é 3 sobre 20 miliamperes. Isso aqui deve dar 150, provavelmente. 20 mil. 150. Tá? Então, esse é o nosso RE. Hora está maiúsculo, hora está minúsculo, mas é maiúsculo aqui. Tá? RE 150. Tá? Beleza. O que nós podemos calcular agora? Podemos calcular... o que nós podemos calcular? Tem essa outra restrição aqui, ó, né? Essa restrição aqui que nós usamos para calcular o nosso R2. Tá? Vou fazer desse lado aqui. Então, isolando o R2 nessa equação, nós vamos ver que o R2 ele tem que ser menor do que beta vezes RE sobre 10. Tá? Então, o nosso beta é 300 vezes 150 sobre 10. Tá? Isso aqui vai dar 150 vezes 300 dividido por 10. Tá? Então, dá 4,5K. Tá? O nosso R2, 4,5K. Dá para ser qualquer valor menor que o R2. Dá para botar 4K, por exemplo, de resistência. Tá? Mas pode ser o 4,5 aí. Vamos colocar um igual. Tem um igual ali, né? Então pode ser o 4,5 aí sem problemas. Tá? Beleza. Então o que nós temos aqui? Nós temos essa tensão aqui, o que vale 3 volts. Tá? Aqui, pessoal, mais 0,7, né? Então aqui vai valer 3,7. Tá, eu vou desenhar, eu acho que esse circuito aqui fica mais fácil. Tá. O que nós temos? Nós temos essa aqui, né? Vou desenhar mais para o lado, que vai ter espaço. Vai ter um resistor aqui. Um resistor aqui. Podia ter copiado lá, não precisava ter. Então aqui é 30 volts e aqui é assim, né? Então aqui é 150 ohms, aqui é 4,5K, tá? Beta é 300 e RC que é 750. Meu Deus, que bateção aqui. Ok. Tá, então, vocês estão ouvindo esse barulho aqui, pessoal? É só eu? Tô ouvindo. O que é isso? Cara, ligaram uma trilhadeira aqui. Eu vou fechar a janela ali. Cara, que barulho. Meu Deus do céu. Reduziu um pouco, hein? Não dá pra escutar agora. Deixa eu fechar essa outra porta aqui. Os caras ligaram uma britadeira aqui do lado, cara. Que barulheira do cão. Tá? Senão tem que deixar todas as janelas fechadas, não tem circulação de ar, daí o cara começa a suar. Tá? Temos um beta aqui, 150, 4,5, falta só o R1. Tá? Então, o que nós precisamos para calcular? A diferença de tensão sobre o R1. Tá? Então, quanto que é o VR1? Ele é, nesse ponto aqui, é 30 volts menos essa tensão aqui, que é a tensão VB quiescente. Tá? Quanto que é a tensão VB quiescente? VB quiescente. Essa tensão aqui, nesse ponto aqui, nós temos 3 volts, que é a tensão do emissor, né, que nós já calculamos aqui, ó, tá? 3 volts. Aqui tem 0,7, tá? Para o mesmo sentido. Então, a tensão da base, pessoal, é 3 mais... vou colocar assim, ó, VB é a tensão... Vamos colocar com os nomes aqui, que fica mais fácil. E a tensão da base? Ela é a tensão do emissor quiescente mais o VBE. Tá? Ok? Então, a tensão do emissor é 3 mais 0,7. Então, é 3... Opa.
a 3,7 volts. O que é a tensão VR1? É a diferença de tensão, é VCC menos o VBE. Tá? Então, isso aqui é 30 menos 3,7. Tá? Então, é 30 menos 3,7. 26,3. Ok? Então, temos uma diferença de 26,3 volts. Tá? O que nós precisamos para calcular? Nós precisamos calcular agora a corrente que está descendo pelo R1, tá? Que é o IR1. O IR1, pessoal, a gente tem que fazer o somatório das correntes aqui, ó. Ele é o IR2 mais a corrente da base, tá? Então é o IR2 mais a corrente da base. Tudo que é sempre, né? Ok? Quanto que é, então vamos calcular aqui, quanto que é o IR2? Ela é a tensão que tem aqui sobre 4,5K. Então é VBE, VBQ, né? Sobre o R2. Quanto que é a corrente da base? É a corrente do coletor quiescente sobre beta. Tá? Então, quanto é que vai dar isso aqui? IR1. Isso aqui vai dar, a tensão da base é 3,7, né? Sobre 4,5K, mais 20 mili sobre 300. Tá? Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 3,7 dividido por 4,5. 4,5K mais 20 mili dividido por 300. Isso aqui dá 888 micro. 888,89 micro. Vou colocar um pouquinho para o lado aqui. Então é 888, vou botar 88,9 micro aqui, tá? Com essa corrente do IR1. Então, quanto é que é o IR1? É VR1 sobre IR1. Tá? Então, o VR1 é 26,3 sobre 888,889. Não precisa colocar tantas casas para dar vírgula, mas se vocês tiverem o número na calculadora, daí usem todos os números, né? Que fica mais interessante. Não que vai fazer diferença, porque no final tem que arredondar o resistor de qualquer forma. Mas fica mais formal. 29.587. K. Ok? Então, esses aí são os nossos resistores aí. Tá? Temos um R1, um R2 de 4,5K e um R1 de 29,587. Tá? Então, esse aqui, pessoal, tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Tem algumas restrições a mais, né? Tem o R2, ele já sai de uma restrição aqui, então ele é fácil de calcular, mas tem mais, tem que saber essa restrição ou vai ser dado, tá? O mais chatinho de calcular é o R1 aqui, que tem que calcular todas as correntes, né? Tá? Mas ele sai mais exato. Se vocês olharem no livro, no Nachelski, ele faz uma simplificação aqui. Ele considera que a corrente da base é praticamente nula, tá? E daí ele projeta como sendo um divisor resistivo, tá? Eu não gosto de projetar assim, porque se dá para fazer pela maneira um pouco mais exata, é melhor fazer, né? Acho que essa aqui é mais até bem intuitiva, tá? O cálculo também não é tão difícil. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Da minha parte, não. Tá, tu já tá visto um pouco dessa parte. Sim, tu já viu, né? Não é uma revisão, mas é bom. Sim. Início da Eletrônica 2 é feita uma revisão disso aqui, né? E depois nos exercícios todos para fazer análise CA precisa fazer análise C, né? Então acaba que já revisa, né? Beleza? Então tá. Eu vou pedir eu já deveria ter pedido, na verdade, para entregar alguns exercícios da lista. Eu vou deixar para sexta, já que eu acho que o Tarsis tem uma para entregar amanhã da outra disciplina.
Vou deixar para sexta, tá? Ajuda. E já ajuda. Já só bom que tu falou ali para não ter sobrecarregar também. Mas daí para sexta, ou até sábado, qualquer coisa. Tá? Beleza. Então tá, pessoal. Obrigado pela participação aí. Então tá, professor. Bons estudos aí. Boa semana. Boa semana também. Até sexta-feira. Abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.